Bom dia, Irlanda! E voltamos mais uma vez com esse quadro de entrevistas sobre empregos aqui em Dublin. E hoje eu trouxe a Miriam. Hi! E hoje eu vou entrevistar ela porque ela já teve vários empregos diferentes aqui. E hoje nós vamos falar sobre fábrica, trabalhar em fábrica. Sim, especificamente fábrica de pão, onde eu trabalhei. Como que você conseguiu esse emprego na fábrica de pão? Eu consegui por indicação, né? Uma moça que trabalhou lá muitos anos atrás, ela sabia que eu tava precisando trabalhar. E assim, quando você chega aqui, você tem que falar pra todo mundo que você precisa trabalhar. É contato, é assim que geralmente se arruma bons empregos dessa forma. Não que esse seja bom, mas enfim. Daí ela me indicou lá, ela falou com a pessoa que contrata, e a maioria das pessoas que trabalharam lá comigo, que entraram depois de mim ou antes de mim, também foi mais ou menos no mesmo esquema. Porque a fábrica ela fica fora do centro, não é uma região central, então não dá pra você passar lá e entregar um currículo, por exemplo. É muito mais difícil. Então, assim, a maioria das pessoas que entra lá é porque alguém já trabalhou e indicou e falou, não, vai lá, fala com tal pessoa. Então, basicamente, foi assim que eu consegui. E precisa ter PPS? Não precisa ter PPS. Nessa fábrica que eu trabalhei, eles não cobraram, eles não pediram PPS logo de cara. Mas eu expliquei, porque eu ainda não tinha o visto quando eu comecei a trabalhar. Então, eu tinha acabado de chegar e já arrumei o trampo. E eu expliquei, olha, minha entrevista pro visto vai ser daqui tanto tempo, vai ser, acho que era dali 2 meses até. E aí eu não tenho PPS ainda, né? Aí eles foram, tipo, de boa. Não, beleza, quando você fizer o seu visto, então, a gente faz a carta da empresa pedindo o PPS. Porque aqui, pra você fazer o PPS, antigamente tinha o esquema de quem ia tirar a carteira de motorista, dava o truque pra pedir o PPS. Agora mudou, não precisa mais do PPS pra fazer a carteira de motorista. Sim. Então a galera tá correndo atrás. Então, na fábrica, geralmente, eles dão a carta pra você tirar o PPS. Então, facilitou muito minha vida. Sim, e como é que eles pagavam? Era semanal. 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 Tá, mas aí eles pagavam em dinheiro, no caso? Não, na conta. Eu tinha a conta do N26. Ah, tá. Então você já tinha uma conta bancária. Eu já tinha uma conta bancária. Agora tá mais difícil para brasileiro porque o N26 bloqueou o Brasil. Não tem como mais fazer. Mas eu já tinha conta. Agora eu não sei como que a galera faria. Vai se virar, né? Aí tem que correr atrás, tá? E em questão de pagamento, qual que era a média salarial? Eles pagam o mínimo lá, R$ 9,55. E aí o único problema quando você tá trabalhando sem o PPS é que você é descontado a taxa emergencial. Então metade do meu salário era descontado. Era 48% de desconto. Reza a lenda que esse dinheiro vai voltar, a gente vai reaver, mas eu ainda estou nessa novela, não dá pra eu dar esse feedback. Mas diz que depois se recupera essa taxa emergencial. Essa é a história que eu ouvi aqui, galera. Não sei. E quantas horas você fazia na fábrica? Então, na fábrica, você faz bastante hora. Não tem essa história de fazer 20 horas por semana, não. Lá eu fazia 35, 40 horas por semana. Trabalhava de final de semana também. Então, eu estudava à tarde na época. Então, eu ficava na fábrica das 7 da manhã, tipo, começava bem cedo, e ia até meio-dia. Então, 5 horas por dia já passa das 20 horas. E aí, soma o final de semana. No final de semana eu fazia mais 10, 15 horas. Então, dava uma média aí de 30, 35, até 40 horas. Quando eu não tinha aula, quando era feriado, bank holiday. Ou durante as férias também, porque eu cheguei em novembro, né? Então, teve um período que a escola ficou fechada de dezembro e janeiro. E aí eu pude trabalhar full time. Então, eu trabalhei mais de 60 horas no final do ano. Você já chegou trabalhando pra caramba, né? E dava pra cobrir os gastos? Dá pra se manter? Dá. E dava pra viajar? Se você vivesse só trabalhando na fábrica, por exemplo, até hoje, você conseguiria? Acredito que sim. Acredito porque você tem a possibilidade de fazer muitas horas, né? Então, você fazendo muitas horas, você ganha muito dinheiro, Mas tudo depende do tipo de vida que você leva. Se você é uma pessoa que gasta muito com aluguel, gasta muito com rolê, comida, come na rua, tudo isso é muito gasto. Às vezes você acha que é baratinho, que chega aqui e a galera fica, nossa! Tudo muito barato. Tudo muito barato, mas aí tudo muito barato, no final do mês não fica tão barato, sai caro. Então aí vai toda a sua grana. Mas eu acredito que se você tiver uma vida regrada, dá tranquilamente. E em questão de gênero, lá eles contratam homem, mulher, tem diferença? Mulher faz um tipo de trabalho, homem faz outro? Eles não estão nem aí pra esse negócio de mulher, homem. Eles contratam e botam a mulher pra fazer todo tipo de trabalho. Inclusive, aqui na Irlanda tem uma lei que, na verdade, mulher não pode carregar determinada quantidade de peso. Mas lá eles não estão nem aí, eles botavam a gente pra carregar peso e fazer tudo. É um pouco exploratório. Tô aqui pra dizer verdades, né? É um pouco exploratório. Então, assim, você tem que estar pronto pra trabalhar. Você vai, não tem essas. É menino, é menina. Eles não estão nem aí também, questão de orientação sexual.
gays trabalhando comigo lá. Obviamente, eles não têm um problema com isso. Não que eles perguntem isso na entrevista, né? Nem fiz entrevista, na verdade. Eu cheguei lá, eu falei, uma amiga minha me indicou, aí eles já me deram uma roupa e mandaram eu trabalhar, fazer um trial, que aqui é muito trial, tudo que você vai, você faz um trial. Exatamente. Aí fiz 2 horas de trial, e aí no dia seguinte, aí ela pegou e falou, não, amanhã você já volta, já começa a trabalhar no horário normal. Então, geralmente, você tem que já ir pronto pro rolê. Quando você vai, tipo, uma entrevista, às vezes nem rola entrevista, eles já mandam pra trabalhar. Já põe pra trabalhar. E quais eram os desafios e as dificuldades que você enfrentavam lá? Eu trabalhei, a maior parte da equipe era francesa. Então, a minha dificuldade não foi nem o inglês, foi o francês. Porque, às vezes, eles começavam a falar em francês entre eles, não entendia nada. Eu lembro que você estava aprendendo francês, Eu né? comecei a estudar francês na época por conta disso, porque eu me sentia muito mal de não conseguir participar, de não conseguir entender. E, às vezes, eles nem percebiam que eles estavam falando em francês também. Então, teve algumas coisinhas que eu tive que aprender na época por conta disso. Mas aí vai de cada um. Tinha gente lá que não tá nem aí. Não vai atrás. O inglês não é fundamental. Mas é importante você entender comandos, entender o que a pessoa tá querendo de você. Eu ia perguntar sobre o inglês. Muita gente que trabalhou comigo lá não falava inglês. E não eram brasileiros. Tinha 3 brasileiros lá contando comigo. O resto era, tipo, polonês, da Croácia, francês. A maioria deles não falava inglês, eles só falavam francês. Então, assim, o inglês, ele não é fundamental, mas a gente precisa, pelo menos, entender o básico, né? Saber fazer uma mímica e entender o que tá rolando ali, o que a pessoa quer. Porque você não tem que atender ninguém. Fala a rotina, como é que era? Então, eu trabalhei como packer lá. Quais são as funções que tem? Empacotadora. Ah, tá. Então, quais são as funções que tem na fábrica? Tem a parte administrativa, né? Que, obviamente, é pra galera que... né, tem cidadania e tal, que aí já é uma... E que fala inglês, né? Que fala inglês, aí precisa, né, não tem como. Aí tem os packers, que são os empacotadores, então o que a gente fazia? A gente montava a caixa, pegava pães, botava dentro da caixa, fechava a caixa, embalava um pallet, tipo, um pallet é tipo um... pallet de madeira, pallet. Aí coloca um monte de caixa em cima deles e aí embala eles pra fazer as entregas. Como se fosse uma pilha. Uma pilha, exatamente. Então, basicamente, era o que eu fazia lá. Só empacotava. Aí tem o cleaner, que limpa a fábrica. Tem a galera da parte de fabricar o pão mesmo, da padaria, que é tudo dividido. Então tem quem só faz a massa do pão, a galera fica só fazendo massa de pão, Tem a galera que vai assar o pão, que fica cuidando do forno. Tem... o que mais? Acho que é só, Não tinha um que cortava o pão que você cortou o dedo uma vez? A gente cortava os packers fazendo tá, isso. Então, às vezes, a gente tinha que cortar o pão também, porque tem pão que ia inteiro, tem pão que ia fatiado. Então, era uma máquina gigantesca, que você colocava o pão de um lado, e ele saía, e aí tinha umas facas, assim, que ficavam cortando. E aí, foi onde eu cortei. Eu tirei uma napa do meu dedo, no meu dedo uma vez, porque um pedaço de pão ficou preso, e eu, muito, né, querendo, né, mostrar serviço, idiota. Fui lá tentar tirar, e pá, meu dedo foi dilacerado, mas tá tudo bem. Era muito bom. Eu mantenho ele aqui. Não porque você cortou, porque trazia pão pra casa. Trazia pão. O bom disso é que a gente podia levar pão embora. Todo dia a Miriam tava passando um tempo cada aqui, dia ela trazia um pão diferente. Sacos gigantes, tipo assim, mais pesado que uma criança, cheia de pão. Era muito bom. Muito, muito pão. Porque tem muito desperdício. Porque às vezes, o que acontece? Se o pão ele sai menor do que ele tem que ser, eles lá, pelo menos nesse sentido, eles são muito certos, sabe? Tipo, eles não querem vender, eles não vão mandar pro consumidor final um pão abaixo da qualidade. Então tinha muito pão que saía deformado, saía menor, saía muito grande. Então a gente podia levar embora. Porque eles, né? Eu jogava muita coisa fora, tem muito desperdício lá também. Porque chega um ponto que você tá trabalhando, você tá de saco cheio de pão, você não quer mais comer pão. Não quer mais comer pão. Então, eu queria sempre comer pão. Tinha um pão muito bom de bacon que você trazia, de cebola e sei lá o que. Pão de bacon era uma delícia, era saudades. Muito bom. Pra trabalhar lá, precisa de alguma skill específica, algum curso, algum treinamento? Não. Qualquer um pode chegar? Sim. Não, eles ensinam tudo, tem tipo um treino, não é nem um treinamento. Você vai chegando e você vai fazendo. E eles vão te mostrando. Na primeira vez eles te mostram como faz e depois você vai fazendo. Tipo, então, faz isso aqui e põe lá e você não, eles não pedem, não tem nenhum pré-requisito de curso, de manual handling ou qualquer outra coisa assim. Não tem. Mesmo o pessoal da padaria, assim, é óbvio que se você tem experiência de padeiro, se você já trabalhou, se você conhece como que faz pão, vai ser um plus, né, pra você trabalhar ali na cozinha. Mas não é um pré-requisito. Tanto que muita gente começou lá como empacotador e... saiu alguém lá, a gente precisa de alguém. Eles realocam a pessoa pro outro setor também. Então eu cheguei a fazer algumas vezes, eu cheguei a ajudar na cozinha, fazendo uns pão lá e tal. Ficou péssimo. Era os pães que trazia pra cá. E tem algum irlandês que trabalha lá? Não. Só gente fora? Nenhum? Não tinha nenhum irlandês. Mas era porque o meu chefe, que ele era francês, o chefe de cozinha que a gente chamava, né? Que ele era tipo o chefe geral.
Ele não gosta de holandês. Então Mas ele tinha não alguém que fala era holandês. nativo da língua inglesa? Não. Não? E se você acha que, assim, se comparar, por exemplo, essa profissão, trabalhar na fábrica aqui e trabalhar na fábrica no Brasil, você acha que vale mais a pena trabalhar aqui do que no Brasil? Então, eu não sei porque eu não tive essa experiência no Brasil. Mas você não conhece ninguém que trabalha Eu não conheço ninguém que trabalhou em fábrica de pão, assim, no Brasil, assim, não sei pra te falar. Difícil, né? Eu também não conheço. Eu até perguntei pra algumas pessoas. Eu não conheço ninguém, mas eu acredito que, assim, é um trabalho muito pesado. E no Brasil, o pessoal reclama muito do Brasil, mas o que eu observo de diferença, assim, que eu acho que vale pra qualquer emprego? No Brasil, a gente tem um respaldo da lei. É uma lei frágil, é uma lei que tá, assim, constantemente mudando, ainda mais com essas reformas ridículas que estão acontecendo? Tudo bem, existe uma série de problemas. Mas há uma lei, há um respaldo. Aqui, principalmente nós que não somos daqui, que somos estrangeiros, a gente não tem quase respaldo nenhum. Exatamente, a gente tá à mercê, né? A gente tá à mercê. A então, gente tem que a gente aceitar se qualquer submete. coisa. Então, assim, por exemplo, um lado ruim, o que eu odiava fazer na fábrica, tinha um freezer gigantesco lá, que é onde ficavam as coisas congeladas. E tem um determinado produto lá que a gente tinha que empacotar dentro do freezer. Dentro do freezer era menos 20 graus. Eles não dão equipamento nenhum. Nada, blusa, luva, nada. Então eu tinha que usar a minha própria roupa e eu não tenho roupa pra menos de 20 graus. Dificilmente alguém aqui vai ter, porque aqui nem faz menos de 20 graus. Não faz. Quer dizer, menos 20, não menos de 20, né? É menos 20 graus. Menos 20 graus. Ah, tá, porque eu falei menos de 20 graus abaixo de zero. É óbvio que eu acredito que isso não deve ser legalizado, mas enquanto estrangeiros, você precisando trabalhar, você vai reclamar, você vai falar, não vai, você se submete, né? Mas talvez, sei lá, pelo fato de você ser de fora e tal, eles não vão dar tanta importância. Assim, Exato. tipo, estudante de fora tá indo embora daqui a pouco, nem vai morar aqui. O que é mais um brasileiro? Tem 300 na porta querendo Querendo trabalhar. entrar? Então, eu acho que essa é o grande porém, a grande diferença, a meu ver, assim, eu não sei no Brasil, às vezes eu acho que tem muita coisa também que não está sendo fiscalizada no Brasil, mas tem essa questão, querendo ou não, mal ou bem, tem uma lei que regulamenta aí o trabalho. Tá, e então explica um pouquinho da sua rotina aqui que você fazia lá, como é que era. Eu chegava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era fazer caixa, então, pra produção do dia. Então, tudo que a gente tinha que empacotar, a gente fazia as caixas de manhã. Então, eu ficava geralmente Fazer caixa seria, tipo, montar uma caixa? Montar. A caixa, ela era desmontada, dobrada. Só os papelão. Só os papelão dobrado. Aí, a gente montava ela e fazia formato de caixa. Né? Então, a gente fazia, até das 7 às 9, eu chegava a fazer 500, 600 caixas. Caramba. Aí, a gente via o que tem. Hoje tem que embalar isso, isso e isso. Então, hoje é 300 dessa caixa, 200 dessa caixa. Não. Então... Uma coisa que é importante lá é você ser rápido. Tem que ser rápido. Muita gente fazia trial. Teve muita gente que fez trial na época que eu trabalhava lá e que não ficou no dia seguinte, não foi chamado, não continuou, porque a pessoa demorava muito pra fazer o negócio. Então, assim, é uma questão de você ter habilidade manual também. Não que eu seja habilidosa, porque eu não sou. Mas você era rápida. Mas eu era rápida. Então, eu pegava, montava. Não tem essa coisa de fazer perfeitinho, deixar bonitinho. Se você é muito ligado, se você é virginiana, que já joga um signo. Se você é muito ligado em coisas perfeitinhas, você é muito perfeccionista, talvez não seja o lugar ideal, porque você precisa ser rápido e prático, porque é muita produção. A produção é intensa, é muita coisa pra fazer durante o dia. Então a gente montava as caixas de manhã, depois a gente viu o que precisava ser já empacotado. Já empacotava, aí às vezes tinha que cortar pão, e aí cada dia era diferente. O bom da fábrica é que não tinha rotina. Eu nunca sabia como é que ia ser. A única coisa que eu sabia é que, por exemplo, de quinta e sexta eu sei que tinha que empacotar dentro do freezer, que eram os produtos que saíam no sábado. Então era a única coisa que eu tinha certeza na minha vida que eu ia ter que fazer. Dos outros dias a gente nunca sabia, porque depende do pedido, depende do que está sendo produzido, depende porque a fábrica funciona durante a noite. Então, às vezes, muita coisa é feita durante a noite também. Então, não tem muita rotina, e aí a gente, basicamente, era isso. Pra conseguir esse serviço, que você disse que foi indicação, mas você precisou fazer um currículo, levar lá, alguma coisa do tipo? Não. A pessoa que me indicou, ela falou, olha, fala com essa pessoa, ela me passou um contato no WhatsApp. Fala com essa fulana, eu já falei com ela, fala com ela que você quer trabalhar, que você precisa trabalhar e tal, se você pode fazer um trial. Aí eu entrei em contato com ela e falei, fulana, eu sou a Miriam e tal, a fulaninha me falou de você, eu queria saber como é que funciona pra eu trabalhar aí. Aí ela falou assim, vem aqui amanhã às 9 horas da manhã. Aí eu, tá bom. Aí eu fui. Eu não sabia se era entrevista, eu não sabia se era trial, eu não sabia se era nada. Simplesmente foi, não? Cheguei lá, aí eu já falei com a minha gerente, que tava lá na época, ela chegou junto comigo, aí eu falei, eu vim aqui pra, não sei, fazer um trial, pra fazer uma entrevista e tal. Ela então tá bom, ela já me deu uma roupa e já fomos trabalhar. E aí eu fiz 2 horas de trial, e aí no final ela falou assim,
amanhã então você já pode começar, você já pode chegar às 7. Eu falei, tá bom. E eles não se importam se você tá estudando. Você tem Não. que sair pra ir pra escola e voltar depois à tarde. Não, eu fiz várias vezes isso, inclusive, de trabalhar no período da manhã, ir pra escola e voltar à tarde pra fazer a parte das entregas no fim do dia. Então, tinha vários dias que ele falava, olha, hoje eu preciso que você volte. Aí você tinha que voltar. Eles não gostam de ouvir, não. Eu não posso. Hoje não dá. Eles não gostam. Você já fica queimado já logo de cara. Você não pode ter vida, você tem que estar disponível. Tá disponível. Eu já vi Infelizmente, isso aqui essa é a realidade, assim. em vários empregos, não é só na fábrica, não. Eles gostam que vocês estejam, tipo, 24 horas do seu dia disponível. Porque, assim, lá é muita coisa, é muito serviço. Então, tanto que a gente fazia muitas horas, né? Mas eles dão prioridade pra full time. Só que é um trabalho muito pesado, então é muita rotatividade. A galera não para lá. Né? Então, mas mesmo se você for, por exemplo... Eles contratam part-time, mas eles preferem... Você trabalha muito mais. Mas você trabalha muito mais. Você entra como part-time, mas você não vai fazer 20 horas, você vai fazer bem mais. É isso, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Foi uma experiência muito interessante, mas foi muito pesado também. Então eu ia te perguntar isso. Você ficava, como é que era? Porque é um serviço muito mecânico, né? Corta ali, corta aqui, você não tinha ali. que pensar. Então, assim, por um tempo, no começo, pra mim foi ótimo, porque eu tinha acabado de chegar, tava com 1000 problemas, resolvendo 1000 questões e tal. É um trabalho que você não precisa pensar, você precisa fazer. A partir do momento que você já pega a prática do que tem que ser feito, você vai que vai. Então, você não requer muito intelecto, digamos assim. Mas você ficava cansada Mas fisicamente? eu ficava fisicamente destruída. Fisicamente, assim, corpo doendo, braço doendo, principalmente. É muito movimento repetitivo. Então, assim, direto meu pulso abria. Eu já tava preocupada já de desenvolver uma LER, porque é movimento repetitivo. Então, imagina ficar 3 horas montando caixa, é o mesmo movimento. Coloca aqui, eu até lembro, na memória. Então, assim, é pesado, é cansativo, muito cansativo. Acho que é ótimo, por exemplo, na minha situação foi perfeito, porque eu precisava trabalhar, eu precisava resolver questões, e aquilo pra mim foi o que me ajudou muito no começo. Mas não é um trabalho que, por exemplo, por mais que eu tenha a possibilidade de trabalhar muitas horas e ganhar dinheiro e nananã, que eu vou querer fazer, porque não sei se eu consigo me sujeitar mais. As pessoas são assim. É uma questão de necessidade. Eu preciso, eu vou aceitar. Exato. Hoje em dia, você tem escolha, você não voltaria. Não voltaria. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Faremos se tiverem mais. dúvidas também, Exatamente. Deixa aqui embaixo que a Miriam vai responder pra vocês. Porque eu vou perguntar tudo pra ela. E espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E entre no canal da Miriam. Ela também tem um canal. Sim. Eu vou deixar aqui na descrição o canal dela. Então entre lá e dá uma conferida. E a gente vai fazer um vídeo pro meu canal também. Então vocês já dão uma olhadinha. Exato. Ai, collabs. Eu tô me sentindo tão